Todo mundo bem aí? Bem com frio. Bem com frio. Esquece aí, gente. Que bom que estamos aqui, né? Mais um domingo. Que bom que a gente pode louvar o Senhor com o nosso coração contrito, reconhecendo quem Ele é. Isso é muito bom. Que bom que nós temos uma comunidade para pertencer, para cantar que nem a gente cantou, né? Que o amor nos faz um, nos torna um. Tem tudo a ver também com o que a gente vai falar hoje, né? Com o que a gente já tem falado aí também. No último final de semana a gente falou muito sobre a unidade, né? E hoje também a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a gente vai para o nosso 7º episódio, né, da nossa série Deixa eu Viver a Boa Nova, exposições aí na carta de Paulo aos Gálatas, e a gente vai fazer a leitura hoje do texto do capítulo 3. Então você abre aí sua Bíblia, Gálatas 3. A gente vai ler do 26 ao 29, e aí a gente começa o capítulo 4, do 1 até o 7. Então a gente vai ler do versículo 26 do capítulo 3 até o versículo 7 do capítulo 4. Então abram aí sua Bíblia, permaneça com sua Bíblia aberta aí para você ir acompanhando toda a nossa reflexão. Certo? Gálatas 3, do 26 até o versículo 7 do capítulo 4. Tá bom? Então a gente vai finalizar o capítulo 3 e já entrar no capítulo 4. O texto diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo poder do Evangelho, muito obrigado porque nós temos acesso direto, Pai, à tua palavra, à tua revelação. E eu peço, Pai, que nesse tempo que nós estamos aqui refletindo, Pai, sobre esse texto bíblico, o Teu Espírito possa transformar o nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito possa modificar, Pai, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente ama, a maneira como a gente enxerga as coisas, Pai. Que nós possamos olhar, Deus, para a vida, olhar para tudo à nossa volta, à luz da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, não nos deixe escravos de nada, Pai. Que não seja escravos do próprio Deus. No nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações profundamente. Esse é o nosso desejo, Pai. Sermos tocados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Gente, o tema que eu escolhi, né, para a nossa reflexão hoje é
Adoção, o clímax do Evangelho. A gente está chegando no capítulo 4 de Gálatas e ficou claro, né, até aqui, desde o primeiro capítulo, que Paulo ele tem argumentado contra a influência judaica nas igrejas ali da Galácia. Então, qual que é o cenário que tem ali? São judeus convertidos, né, sua grande maioria, que estão tentando convencer gentios que também se converteram, estão tentando convencer a uma tentativa de sobrepor a sua espiritualidade por meio de observações cerimonial da lei judaica. Esse é o cenário que a gente tem visto ali. E Gálatas é interessante porque Gálatas é conhecido como o Evangelho segundo Paulo, né? A gente sabe que a Bíblia tem Mateus, Marcos, Lucas e João como os evangelhos, mas Gálatas é conhecido como o Evangelho segundo Paulo. E a gente pode perceber que Paulo está sendo muito enfático quanto à apologética do Evangelho, sendo fortemente aqui colocada nesse texto, né, do livro de Gálatas, né? E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, a gente chega no clímax do livro até aqui. A gente chega no ponto alto do argumento de Paulo desde o capítulo 1, né? Tanto do que Paulo ele quer dizer até aqui, como também a gente chega ao clímax da natureza do Evangelho. É o que Paulo está querendo dizer e é o que é a natureza do Evangelho. Por isso que o tema da nossa reflexão é adoção, o clímax do Evangelho, certo? Então, falar sobre adoção é falar sobre o Evangelho. E aí você pode fazer suas reflexões sobre o que você pensa sobre a adoção, né? No campo mesmo da nossa vida civil, tem muita gente que é doido para adotar, e a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas que tem um desejo muito grande de adotar tem uma compreensão, um desejo errôneo em relação ao que nós compreendemos biblicamente o que é a adoção. Então, a adoção ela não é algo que vai realizar um desejo meu particular, né? Eu não busco a adoção porque eu quero estar realizado por meio daquilo. Biblicamente, isso está completamente fora, né, do contexto. Então, a gente vai pensar sobre isso. Falar sobre a adoção é falar sobre o Evangelho, né? Para o Tim Keller, ele falou o seguinte: a nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Olha que interessante. A nossa condição que nós temos de sermos filhos de Deus, isso é o ápice da criação, é o melhor da criação, é o ponto alto daquilo que Deus quis fazer e criar, e é o objetivo direto da redenção. Por isso que a adoção é o clímax do Evangelho, porque é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Então, se a gente quiser refletir e compreender a natureza daquilo que nós somos e como que isso se conecta com a natureza do Evangelho, a gente precisa pensar sobre a adoção. Precisa pensar sobre isso. Esse tema aqui, ele chega nesse momento aqui do texto como ponto alto por um motivo muito especial. É porque precisa fazer sentido a argumentação de Paulo dentro do contexto. A gente tem entendido qual que é o contexto de Gálatas. E Paulo falar sobre adoção nesse contexto é muito interessante. Porque Paulo está tensionando aqui falar sobre isso, né? E esse termo de adoção é muito significativo aqui, né? Principalmente aqui em Gálatas, porque para os judeus que estão ali trabalhando, né, incansavelmente para convencer os gentios, há uma superioridade étnica pelo fato deles serem judeus.
Eles estão trabalhando incansavelmente para tentar convencer os gentios, mas ao mesmo tempo eles se consideram superiores por serem judeus. Ou seja, a sua etnia é o seu próprio Deus, é o seu desejo por vida, por viver, deixar enfático aí a sua própria cultura, a sua própria etnia. E a verdade é que para os judeus, o cumprimento dos ritos judaicos, que eles estão tentando convencer os gentios a cumprir também, igual eles, é para colocar em evidência a sua própria cultura. Então, o judeu quer que o gentio cumpra o rito judaico, não para que ele se torne cristão, não porque ele está querendo dizer que, para você ser um cristão, você precisa cumprir aqui o rito judaico. Não é apenas isso, mas é porque ele quer colocar em superioridade a sua própria cultura. Então a gente tem aqui um pecado, a gente já falou até do problema lá de Pedro, né, quando se negou a sentar com os gentios, a gente tem um problema aqui de amor à sua própria nação que sobressai em relação ao evangelho. Isso aqui é um problema gigante, né? Então, é o olhar cultural aqui dos judeus que está acima da unidade da fé. O olhar de que a minha cultura precisa ser vista, precisa prevalecer, está acima de que judeus e gentios agora são um por causa da fé que tem em Cristo. Está vendo o problema aqui? E aí, aqui nesse ponto, Paulo ele vai se apegar aos pressupostos mais antigos da humanidade possível para questionar aqui os judeus. Qual que é o pano de fundo aqui para Paulo falar sobre a adoção? Queda. Paulo quer falar com os judeus e gentios sobre a adoção e o pano de fundo dele é a queda. Como que isso acontece? Gente, por causa do pecado original, o pecado de Adão, de Eva, dos pais da humanidade, ninguém pode alcançar a filiação em Deus por meio do nascimento genético. Ninguém. Isso só é possível por adoção. Paulo, então, volta lá para o início de tudo. Vocês estão aí se gabando que são judeus, raça pura, digamos, né, povo escolhido de Deus, mas a verdade é que ninguém é filho de Deus por ser judeu. O que Paulo está querendo dizer é isso. Por quê? Porque por causa do pecado de Adão, ninguém pode ser filho de Deus por nascimento genético, somente por adoção. E mais, isso só é possível pela fé. Só pela fé. Veja o que o versículo 26 fala. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês, ele está falando para judeus e gentios aqui. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui para que se anule toda tentativa de defesa étnica, toda tentativa de defesa cultural, que possa garantir uma filiação em Deus por meio disso, por meio da sua etnia, por meio da sua cultura. Ele está dizendo, todos vocês são filhos de Deus. E isso aqui não é mérito do berço nacionalista de ninguém. Não é mérito nenhum disso. Isso é mediante a fé em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo. Então, ele está falando de uma realidade aqui de natureza. Paulo está falando de uma realidade de natureza. É mediante a fé que vocês são filhos de Deus. Não tem a ver com a descendência genética de ninguém. Não tem. Não tem a ver com ter nascido judeu ou não. Não tem nada a ver com isso aqui. É interessante que Paulo ele usa um termo aqui igualitário dentro de uma cultura separatista. Quando ele fala o quê? Todos vocês são filhos de Deus. Aqui ele está se referindo
não apenas a judeus e gentios homens, mas também ele está se referindo a judeus e gentios mulheres. Todos, homens, mulheres, todos vocês são filhos de Deus. Isso aqui vai fazer muito sentido com o que ele vai falar lá no versículo 29 sobre herança. Todos vocês são filhos de Deus, tem uma conexão com o versículo 29, porque ele vai falar sobre a herança, né, dos filhos de Deus. Então pensa bem, na cultura antiga, filhas, mulheres, não herdavam nenhum tipo de herança, certo? Lá nas antigas, mulher, filha, não herdava nenhum tipo de herança. Então, quando se referia a filho no masculino, isso diretamente se tratava de um herdeiro. Quando se fala em filho, você está falando de um herdeiro. Quando se fala em filha, não se está falando de uma herdeira, porque as mulheres não herdavam nada ali de forma legal. Então, o filho era o herdeiro legal, enquanto a filha não herdava nenhum tipo de herança. E aí, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está elevando a preciosidade e a grandeza do evangelho. Quando ele usa o quê? Todos são filhos. Todos. Ele está deixando o evangelho como superior a qualquer aspecto cultural. O evangelho é superior. Todos são filhos. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Todos vocês são herdeiros. Porque ele está falando de filho dentro dos moldes que eles entendem. Todos vocês são filhos, ou seja, todos vocês são herdeiros. E aí ele comprova isso no versículo 28, quando ele diz: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gente, isso aqui é algo que, no mínimo, deve ter chocado todo mundo que Paulo está falando aqui. Todo mundo que estava ouvindo Paulo ali naquele momento, com certeza ficou chocado com isso que ele está falando. Porque é uma cultura separatista. E Paulo está falando que aqui não há judeu, não há grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então Paulo está colocando em pé de igualdade gente de etnias diferentes, gente de classe social diferente, de gêneros diferentes, e ele está enfatizando que o evangelho é maior, o evangelho é superior que tudo isso. Superior, completamente superior. E mais, nada disso é empecilho para que todos eles sejam filhos de Deus pela fé em Cristo. Paulo está dizendo que a etnia, a classe social, o gênero de ninguém pode impedir que eles se tornem filhos de Deus. É isso. É isso que ele está falando aqui. E aí, depois dele ter falado sobre a natureza desses filhos de Deus, agora no versículo 27, ele vai falar de uma condição. O que o texto fala? Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha que lindo isso aqui, gente. Todos vocês que foram batizados em Cristo estão revestidos de Cristo. Olha que interessante. Paulo está se apropriando aqui de uma metáfora bem interessante, que é muito comum também em outros lugares das escritas de Paulo, né? Ele constrói aqui a imagem de alguém que se veste, alguém que está se vestindo, e ele compara o próprio Cristo a uma roupa, no qual os filhos de Deus encontram agora suas vestes. Que lindo isso, gente. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Em Cristo nós encontramos as vestes que nos coloca como filhos de Deus. Essa é a ideia aqui. Então, a gente já sabe que é pela fé que Deus nos adota. É pela fé, não é pelo mérito. A gente não estava no orfanato e escolheu o pai que a gente quer. Ele nos escolheu e a gente pode acessar essa realidade pela fé.
nós somos filhos de Deus pela fé. E aí, diante disso aqui, Deus ele nos coloca nessa condição de sermos revestidos de Cristo. Somos revestidos de Cristo. Eu sei que a gente já falou do versículo 28, mas esse versículo aqui, 27, é fundamental para a gente entender o 28. Porque primeiro no 27 ele está falando que se nós fomos batizados em Cristo, nós também somos revestidos de Cristo. Né? Então, uma das principais funções da roupa é o quê? Nos proteger. A gente mora em Curitiba, a gente veste um monte de roupa, né, Vanessa? Por quê? Porque a gente está se protegendo, porque a gente acredita fielmente que a roupa ela nos protege. E isso é uma das funções mesmo. Né, Edil? É uma das funções da roupa. Fala aí se eu estiver errado aí, você que estuda moda. É nos proteger. Então, entre o nosso corpo e a realidade que está à nossa volta, tem algo que nos separa, que é a própria roupa. Ela define muita coisa. Então, quando a gente fala de se revestir de Cristo, aqui para Paulo, é encontrar em Cristo a nossa identidade primordial. Isso ele fala no 27 e no 28 ele fala: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque se a gente não se veste de Cristo, primeiramente, e compreende a nossa identidade nisso, a gente vai ficar falando, fulano é judeu, fulano é grego, fulano é mulher, fulano é homem, fulano é escravo, fulano é livre. E a gente vai se definindo assim. Por quê? Porque nós estamos nus diante da realidade. O que o Evangelho nos propõe? Nós estamos revestidos de Cristo. Então, antes de qualquer coisa, nós somos de Cristo. E se você achar que isso é pouco, aí você pode adotar aí o tanto de coisa que você quiser depois disso. Se você achar que isso não é suficiente, aí a gente pode adotar. Cristão isso, cristão aquilo. Cristão não sei de quê, cristão de Paulo, cristão de Apolo, cristão de César. Tem cristão de César até umas horas. De vários Césares. Entendeu? Então, se a gente não entender isso, por isso que no 27 ele fala isso, para no 28 ele apontar para as diversas realidades étnicas, sociais, de gênero, para dizer que, portanto, nós somos todos um em Cristo. Então, se Cristo é a roupa que nos veste, ele nos protege da busca por qualquer identificação externa. Ele nos protege. Qualquer busca que a gente está aí, incansavelmente na vida aí, atrás de nos identificarmos com as coisas. Cara, nós estamos revestidos de Cristo. Isso é suficiente para nós. A nossa identidade não está subjugada à nossa etnia e nem à nossa cultura. Não é nada disso. Por quê? Porque não há judeu nem grego. O que ele está dizendo aqui? A gente não é definido pela classe social que nós pertencemos. A gente não é definido por isso. Mas a sociedade nos define assim. Tá, mas a sociedade não dita nem nada sobre quem nós somos. Não define. A gente não é definido por isso. Paulo está dizendo, não há escravo e nem livre. A nossa identidade não é masculinidade, não é feminilidade. Acertei, eu pensei que eu ia errar essa palavra. Que é bem... Não é isso que define a gente, porque não há nem homem, nem mulher. Somos identificados pela roupa que nos veste. Essa roupa é Cristo Jesus. Então, até aqui, Paulo está fazendo o seu leitor, né, reposicionar o seu coração para tudo o que se é pela fé. Tudo que é pela fé. Paulo está reorganizando, assim, pare aí, pense e reflita sobre onde está o seu coração. E onde que o seu coração se encontra em fé. Onde? No versículo 26, ele está apontando para o que somos em Deus. O que nós somos? Seus filhos. Entendeu? No versículo 28,
ele aponta para o que somos nessa união dos filhos de Deus, sendo um em Cristo. E aí no versículo 29 ele nos conecta com a história. Então, no versículo 26, ele diz quem nós somos filhos de Deus. No 28, ele nos coloca diante da realidade que somos um, então nós estamos em união com os nossos irmãos, porque somos um em Cristo. E no 29, ele nos conecta agora com o todo da história. Então, quando nós nos revestimos de Cristo, por intermédio da fé, nós somos descendência de Abraão, como diz o versículo 29, e herdeiros conforme a promessa. Gente, todas as promessas de Deus para Abraão encontram cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Não para por aí. E nós, na condição de filhos adotados, desfrutamos das mesmas promessas. O amor de Deus por Jesus, João vai dizer que Deus amou tanto o Filho, tanto, e o mundo, que ele entregou o Filho. Aí a gente imagina, cara, Deus ama muito Jesus. O amor de Deus pelo seu Filho é gigantesco. Deixa eu te falar uma coisa, o amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que ele tem por nós. O mesmo. Porque somos filhos. O mesmo amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que ele tem por nós. Então, nós provamos das promessas, nós desfrutamos das promessas de Deus. Porque nós somos descendência de Abraão, o texto diz. Nós somos. Lembra o que Deus prometeu para Abraão? Eu serei o seu Deus. Sabe o que pode mudar essa realidade? Nada. Deus disse isso para Abraão: eu serei o seu Deus. Vocês, Israel, serão o meu povo. Nós desfrutamos dessa realidade. O nosso Deus, ele é o nosso Deus. Ele não nos falta, porque ele é o nosso Deus. E nós, quem somos? Seus filhos, ou seja, somos o povo dele, que pertencemos a ele e que desfrutamos das mesmas promessas que estava apontando para Jesus. Nós desfrutamos. Gente, a gente precisa se conectar com isso. A gente precisa se encantar com a obra de Cristo na sua plenitude, na sua completude. Porque a gente sabe que em Cristo nós não temos apenas os nossos pecados transferidos para Ele. A gente sempre olha para a obra de Cristo apenas nisso. Ele levando sobre si todos os nossos pecados, né? Os nossos pecados, ao invés de estar nos nossos ombros, sendo transferidos para os ombros de Jesus. Mas isso não é o todo. Nós também temos a certeza da transferência dos direitos e dos privilégios que Deus garante para nós como seus filhos, na obra de Cristo. Então, nós somos herdeiros segundo a promessa de um Deus, gente, que é absurdamente verdadeiro. Ele é tão verdadeiro que na pessoa do seu filho, ele diz que ele é a própria verdade. Não é que ele fala a verdade, é que ele é a verdade. Ele é a verdade encarnada. Então, quando a gente pensa na obra de Cristo, não pense apenas que Cristo levou sobre si a transferência dos nossos pecados, o peso do nosso pecado para Ele. Não é só isso. Na cruz de Cristo, Ele transfere para nós o direito e as garantias das promessas que nós temos como filhos de Deus. Entre a maior delas, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Mesmo quando nós falhar. Ele é o nosso Pai. Ninguém mais é o nosso Pai. Ele.
Somente Ele é o nosso Pai. É o nosso Deus. Ele nos garante coisas que ninguém mais nos garante. Ninguém. E a gente acessa isso pela fé. Pela fé. O que faz com que uma criança adotada olhe para um pai que a adotou e ela sabe que ele é pai dela? Fé. Fé. Ela não sabe nem de onde ela veio, às vezes. Ela não conheceu o pai ali. E agora ela tem um pai. Como que ela acessa isso? Mesmo que sem saber, por fé. O que que nos garante que nós somos filhos de Deus? O que que nos convence? O Espírito. E nós temos fé. Só pode ser fé, gente. Crer que o nosso Pai, o nosso único Pai, o nosso verdadeiro Pai, que a Bíblia diz que a ninguém mais chama de Pai, é alguém que a gente nem vê. O que é que nos garante isso? A fé. O Espírito que habita em nós e que nos impulsiona a crermos nisso, nessa realidade, pela fé. É isso. Então a gente precisa se encantar com o todo da obra de Cristo. Não apenas com uma parte da obra de Cristo, mas com o todo. Ele levou, sim, os nossos pecados sobre os ombros. Ele levou. Ele foi moído pelo Pai? Foi. Foi. Mas nesse movimento de receber sobre si todos os nossos pecados, ele transfere as bênçãos e as promessas que eram para ele, para nós, como seus irmãos mais novos. Jesus, como nosso irmão mais velho, transfere para nós as promessas de Deus que apontava para ele e que agora ele distribui na família da fé. As promessas. Ele distribui. Isso é um privilégio, gente, que Deus nos garante como filhos. Nós somos herdeiros segundo a promessa de um Deus verdadeiro. E aí, seguindo o texto aqui dos versículos 1 ao 5 do capítulo 4, o texto diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui nós vemos a obra do Filho de Deus como garantia da nossa condição como filhos e herdeiros. É a obra de Cristo que nos garante a nossa condição como filhos e herdeiros. É a obra de Cristo. E aí Paulo aqui, ele ilustra essa nossa condição de filhos, usando o quê? A imagem de uma criança, de um menor de idade, que ele herda uma grande propriedade e que enquanto ele é menor, enquanto ele ainda não pode administrar, em nada ele se diferencia de um escravo. Por quê? Porque ele está na condição de dependência. Ele depende de responsáveis maiores, de tutores, de administradores. Até que chega um tempo pré-determinado pelo pai, o pai estabelece o tempo onde agora esse filho, esse herdeiro, pode obter agora os privilégios da herança, onde ele pode desfrutar daquilo ali. Algumas versões aí vai dizer que esse momento é a chegada da plenitude dos tempos, que é onde o filho agora pode acessar e administrar aquilo que ele já sabia que tinha, né? Nos tempos mais antigos, essa ideia da plenitude dos tempos, que também significava o tempo da maturidade, né?
era um processo que era muito importante na formação do indivíduo. A criança romana, que era herdeira, que tinha uma herança para receber, ela dependia ali dos tutores, dos responsáveis maiores, até que ela completasse ali uma idade onde ela poderia, a partir dali, já adulto, na maior idade, administrar, cuidar da sua própria herança. Só que nada impedia que essa criança, enquanto criança, ainda dependendo, né, de um responsável, de um tutor, não tivesse conhecimento da promessa da sua herança. Então a criança, mesmo que ela não pudesse desfrutar da sua herança porque ela era menor, ela sabia que ela tinha uma herança. Não era desconhecido para ela. Ela só não podia acessar, ainda porque estava na mão de responsáveis, mas ela sabia. Então, quando Paulo ele faz esse comparativo aqui, ele narra a história do povo de Deus desde os tempos de Moisés, que sempre tiveram uma promessa estabelecida em aliança, e mesmo que ainda eles não tivessem desfrutado do seu cumprimento, eles sabiam que essas promessas estavam estabelecidas em aliança. Eles sabiam. A promessa da libertação do povo do Egito não veio como alternativa. Não pegou a escravidão do povo de Israel no Egito, não pegou Deus de surpresa, gente. Que Deus agora precisou criar um mecanismo para libertar o povo. Não, já havia a promessa da libertação. O povo, o tempo todo, estava sendo guiado pela promessa. Promessa que foi estabelecida em aliança. O povo no Antigo Testamento caminhou sempre adiante, olhando para a promessa, para a aliança. Era isso que mantinha o povo sendo guiado. E quando eles desfocavam ali da aliança, dava ruim. Sempre dava ruim. Se você observar os movimentos do povo de Israel no Antigo Testamento, da relação do povo com Deus, sempre é repetido. Sempre é repetido. Vai, não dá certo, erra, recebe o perdão de Deus, continua, começa, recomeça e vai, repete e vai. Porque toda vez que o povo tira o olhar das promessas estabelecidas em aliança, dá ruim. Toda vez dá ruim. Então Paulo está usando desse comparativo aqui para dizer isso. Né? Mesmo que não se possa desfrutar da herança, se tem noção e consciência das promessas. Se tem noção de que essa herança ela existe. Então a criança ali, ela não podia desfrutar, mas ela sabia que ela era herdeiro. Ela sabia. Imagina aí que o filho de um milionário, ele sabe que ele é herdeiro. Ele pode pegar a herança ali com 10 anos? Não. Mas ele sabe que ele é herdeiro. E o que diferencia esse olhar é a certeza da herança. A gente precisa ter certeza de que somos herdeiros. O que o texto está colocando aqui não é uma possibilidade, é uma realidade. Nós somos herdeiros. Herdeiros das promessas de Deus. Nós somos herdeiros. Então, quando a gente tem essa consciência e essa certeza de que nós somos herdeiros e que nós fomos adotados pela fé em Cristo, em nada nos tornamos diferentes dos escravos. Temos uma herança, mas estamos escravizados, dependendo ali da tutela da lei para chegar até essa herança. Mas aí o texto diz, Cristo vem em corpo humano, vem sob a lei, né, para o seu cumprimento, para libertar aqueles que estavam querendo ser justificados pelas obras da lei. Para libertar, você que está tentando ser justificado pelas obras da lei, Cristo veio para libertar. E aí, agora, o clímax, né, de toda essa história. Para quê? Para que recebessem a adoção.
Cristo veio para libertar aqueles que estavam buscando ser justificados pelas obras da lei, para que eles pudessem receber a adoção. Então nós fomos adotados, gente, por um Deus de amor. Um Deus que nos garantiu não apenas uma libertação da escravidão, não apenas uma distância da morte. A gente não foi... Deus nos garante, não nos garante apenas isso. É muito baixo e pequeno achar que Deus nos livra da morte apenas. E não que nos livra da morte para nos dar a vida. Entende? Nos livrar da morte é uma coisa. Nos livrar da morte e nos dar vida é outra coisa. É um serviço completo. É uma obra completa. E não é uma vida qualquer. Ele nos livra da morte para nos dar vida junto do Pai. Não é deísmo, né? Não é deísmo. Ele não nos liberta e nos dá a vida e fala, agora toma aí, vai. Igual a gente pega uma criança que cai, né? Coloca ela em pé e fala, agora vai. Vai por si só. Não é isso que Deus faz. Deus nos livra da escravidão, nos livra da morte, nos dá vida junto a Ele e ainda nos garante uma herança. Ainda nos garante todas as promessas. Ainda nos garante. E aí o texto termina dizendo: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, primeiro Deus enviou o seu Filho, porque o propósito do Filho era nos assegurar o status legal de filhos adotados. Então, Deus envia seu Filho para nos assegurar isso, a nossa condição. Somos filhos adotados. Agora, Deus enviou o seu Espírito com qual propósito? Com o propósito de nos garantir viver as experiências reais como herdeiros. Consegue perceber como a Trindade trabalha? Deus envia o Filho para nos dar uma condição e envia o seu Espírito para que a gente possa, que nos garante as reais experiências como herdeiros, né? Pelo Filho nós somos assegurados que somos filhos adotados e pelo Espírito nós temos a garantia de desfrutar dos direitos e dos privilégios que nós temos de sermos filhos adotados pela fé. As duas coisas andam juntos. A ação do Filho de Deus e a ação do Espírito. A ação do Espírito. Então, a obra do Espírito na nossa vida, gente, é o que nos faz crer na obra do Filho de Deus. A obra do Espírito na nossa vida é o que nos faz crer na obra do Filho de Deus. É o Espírito que o texto está dizendo que nos leva a clamar Abba, Pai. É o Espírito que nos impulsiona a clamarmos Abba, Pai. É o Espírito que rasga o nosso coração em clamor, em intercessão, em consciência de o nosso Deus é um Deus que está próximo de nós. Por quê? Porque é o nosso Pai. Então percebe que esse termo que Paulo está usando aqui de Abba, Pai, é um termo que traz uma proximidade do filho adotado com o pai que adota. Ele traz uma proximidade, uma profundidade de relação aqui, né? Paulo ele usa de um termo que é muito íntimo, que ele quer expressar o tamanho da profundidade da nossa relação com Deus. Um termo íntimo. O Espírito nos impulsiona para que nós clamemos Abba, Pai. Para quem não sabe, Abba é uma expressão infantil. É uma expressão ingênua. É uma expressão que é a mesma expressão que os nossos filhos usam para nos chamar.
Não é tão fofo quando uma criança fala assim, papai, não é? Porque você sabe que transmite uma intimidade, uma confiança. É esse termo que Paulo está colocando aqui, essa expressão até infantil, talvez ingênua, né? Mas que traz essa conexão com a profundidade dessa relação de filhos adotados com o pai que nos adota. Então o Espírito nos coloca diante de Deus como crianças. Crianças que se derramam aos pés de seus pais. Não para que nós sejamos como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Não é isso, gente. Entenda o que Paulo está querendo dizer. Ele não está nos colocando numa condição infantil. Ele está nos colocando numa condição de filhos adotados, filhos de Deus adotados. Filhos de um pai que não vai nos abandonar. Filhos de um pai que não vai sair para comprar cigarro, né? Essa condição. A obra de Cristo nos apresenta essa condição. Nós somos filhos. Por isso que a adoção é o clímax do Evangelho. É o ponto alto do Evangelho. É o ápice da criação, como disse o Tim Keller, e é o objetivo da redenção. Adoção. Então, se você tem um desejo de adotar alguém, pense sobre isso. Pense sobre o que a Bíblia nos coloca, nos apresenta como sentido de adoção. Pense sobre isso. Para concluir, gente, saber que nós somos adotados deve nos levar a um nível de consciência em relação à intimidade que nós deveríamos ter com o nosso Deus. Quando a gente fala de intimidade com Deus, gente, a gente sabe que isso foi banalizado. Quando a gente fala de intimidade com Deus, na maioria das vezes a gente nem entende o que isso significa. Por quê? Porque se tornou algo banalizado. Se tornou algo ilusório, algo que está assim, parece que não faz sentido nenhum na prática. Só que o que pode nos dar uma boa consciência de uma busca por intimidade com Deus? Saber que nós somos adotados. Isso nos leva a um nível de consciência muito maior, que nos leva a essa relação de intimidade com o nosso Deus. Nós estamos nos relacionando com o nosso Pai, aquele que não nos deixou entregue à morte, mas que nos deu vida junto com Ele, para herdarmos as promessas, a herança. Então, saber que nós fomos adotados deveria nos levar a um nível maior também de responsabilidade com a fé que nós professamos. Um nível maior de responsabilidade. Porque nós estamos nesse mundo em busca dos nossos irmãos, que a gente nem conhece ainda. Então isso nos leva a um nível de responsabilidade com a fé que a gente professa. Para que a gente possa desfrutar com a família de Deus e como herdeiros que somos de uma herança que é inigualável, de uma herança que é incorruptível. Uma herança que ninguém vai chegar, vai colocar a mão e vai tomar de nós. Só que isso só faz sentido diante daquilo que Paulo falou lá no versículo 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Nós somos um. Não é a minha herança. Eu não estou nesse mundo buscando santidade em busca da minha herança. A herança não é particular. A herança é do povo de Deus. Por isso que não há condição nenhuma de vivermos qualquer nível de espiritualidade aqui nessa esfera, desconectados uns dos outros. Qualquer apresentação de espiritualidade que negue a realidade comunitária é falsa, como diz a Carta de Princípios e Valores. É falsa. Sou crente, sou cristão, amo a Deus, sou filho de Deus. Cara, se você é filho de Deus
Deus não tem filho único. Se você é filho de Deus, você está totalmente conectado aos seus irmãos. É isso que alimenta a nossa fé. É vivermos em comunidade. É desfrutarmos da nossa adoção como uma grande família. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque desde sempre nós somos seus filhos, Pai. Desde a eternidade, Pai, o Senhor nos fez, nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe. E antes disso, o Senhor já tinha nos dado uma condição, Pai. Muito obrigado, Pai. Porque diante do caos do mundo, diante do pecado, diante da queda, o Senhor proveu a redenção que nós precisávamos. O Senhor providenciou o Cordeiro. O Cordeiro que, pelo seu sacrifício, Pai, nós acessamos a nossa condição única e exclusiva, Pai, de sermos filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa desamparados. Muito obrigado, Pai, porque nenhuma dor desse mundo será para sempre e nos deixará desamparados. Muito obrigado, Pai. Nós só temos a te agradecer. Só temos a te agradecer, Deus. Constrange o nosso coração, Pai, com o seu amor. Constrange o nosso coração com a sua graça, Pai. Fere, Pai. Nos fere com a tua palavra. Como disse Agostinho. Nos fere, Pai. Esconda, Pai, a tua palavra no nosso coração, Pai. Como disse Davi. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pelo seu Filho. Obrigado pelo Espírito. Que nos dá a fé que precisamos para vivermos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém.